Olá, tudo bem? Eu sou o Cretiel e nós estamos aqui nesta quinta-feira, 19 horas e mais um bocado, em mais um Tira Dúvidas aqui numa atividade do curso de GNU Linux com o Debian do professor Cretiel. E hoje é o dia 19 de agosto, estamos aqui então, são 19h33, na nossa sala de videoconferência do Jitsi, na sua instância pública, meet.jitsi.si/curso GNU. E aqui a gente tem umas figurinhas carimbadas aqui nessa nossa sala do Jitsi, que costumam sempre, felizmente, aparecer, a quem eu agradeço, aqui nas quintas-feiras. Então, uma boa noite para o Wagner, para o Alberto, para o André, para o Carlos, para o Adonai, para o Luiz Teixeira, para o Matheus, para o Jorge, para o Alexandre e para o Paulo Reis. Muito obrigado pela presença de todos vocês que puderam e quiseram vir aqui participar da aula ao vivo, colaborando aqui com o canal para a gente produzir conteúdo e também colaborando com cada um de vocês para aprender alguma coisa que eu possa ensinar e colaborando com os outros colegas à medida em que todo mundo aqui acaba ensinando um pouco também, né? Tá curtindo? Deixa aí seu joinha, compartilha. Se você quiser e puder nos ajudar financeiramente, tem aí os QR Codes do Nubank, do PagSeguro e do PicPay. E também, se você quiser, vai nos ajudar bastante se você participar aí da nossa campanha no Apoia-se, né? Então, apoia-se/curso GNU, você pode lá fazer uma colaboração mensal no valor que couber aí no seu bolso, que você achar que a gente merece e assim por diante, vai ajudar a mim e a todos, imagino eu. Muito obrigado para quem vem colaborando, né? De cada um na sua medida, né? E não tem maior nem menor, né? Cada um colabora da forma que pode, se quiser, né? Essa é a ideia, né? E eu sou lá o @Cretiel nas mídias sociais e temos lá o nosso grupo que tivemos que trocar, inclusive, o bot de inscrição, porque alcançamos a marca de 1000 pessoas, já estamos lá com 1004 pessoas participando lá no grupo, que é muito satisfatório, muito legal, e o grupo é o t.me/curso GNU. Então vamos lá. Eu estou aqui já num terminal, que eu vou mostrar e apresentar aqui para vocês, e nesse terminal, que é o terminal de sempre, que a gente acessa, quem está aqui na sala e que não sabe o link está um pouco mais acima aí no chat, mas eu vou copiar aqui, que é o link para que você possa acompanhar o terminal sem depender muito da minha qualidade de conectividade e, portanto, sem depender da renderização do vídeo, né? Então você vê aí o terminal, inclusive se você achar um comando legal que eu digite aí, experimenta aí, ó. Eu vou digitar um apt update, ó. Você vê que se você... Esse comando é fácil, dá para você decorar, mas se você quiser copiar, mesmo que você só esteja assistindo, você clica em cima e você consegue copiar o texto. Então você consegue copiar um comando que tenha sido digitado aqui, né? Então, em vez de você tentar olhar e copiar, às vezes é mais fácil clicar e copiar. É bem legal. O Temate aqui é uma ferramenta bem interessante, né? Eu estou aqui na máquina do Alberto, chamada Marighella, né, e eu recomendo inclusive a todos e todas que nos acompanham, se não souber quem é Marighella, dá uma pesquisada aí, um brasileiro muito importante na história deste país aqui. Marighella toda a vida. Vamos lá. Tá faltando uns Marighella, inclusive, viu, Alberto, ultimamente. Mas vamos lá. apt update. O apt update, como a gente já falou várias vezes aqui, e a gente tem uma aula específica para falar sobre pacotes, que é a aula número 15, o apt update faz o quê? Ele olha a lista de repositórios, que está naquele arquivo etc apt source list, e baixa a lista dos pacotes. Nada é atualizado. E inclusive a gente vendo que tem um bocado de coisa aparecendo aqui, é sinal de que tem coisas a serem baixadas, ou seja, tem coisas novas, aconteceram coisas novas no repositório, né, e que estão sendo baixadas aqui. Esse é o papel do querido apt update. E eu estou aqui na máquina do Alberto, porque ele usa um Debian Seed, do time, né, de usar Debian Seed, olha só que beleza, ó, Seed, né? Só não é muito beleza esse contrib, esse non-free aí, essas coisas não são muito beleza, né? Vamos xeretar aqui a máquina do Alberto para ver, como diria Fernando, o professor Cretiel, pego o aluno na mão, né? Pela mão, né? E como diria o meu
aluno e amigo Saulo, mas também pega pela orelha. Eu adorei essa história do Saulo. Então, olha só, vou dar um les aqui para a gente ver os repositórios que tem aí. A gente vê aí que você tem arquitetura i386 e arquitetura AMD64. É muito comum de ter i386 e 64 para quem usa o Wine, por exemplo, que quer rodar uns programas de arquitetura i386. Se não é o seu caso, Alberto, nem precisa dessa arquitetura i386 aí. Mas aí a gente vê que você tem Contrib, a seção Contrib, a seção non-free e a seção main, né? Então, não é, digamos assim, o mais limpinho, né, dos Debians possíveis, né? Mas pelo menos eu não vi aí, o que eu achei excelente, pacotes fora do repositório do Debian. Tudo bem? Lembrando sempre que todo mundo pode interromper a qualquer momento, né? Eu estou hoje numa pilha danada, que dei um bocado de aula hoje, eu estou já na pilha de um monte de aula, então vocês podem até notar que eu estou falando um pouco mais rápido, né? Eu estou tentando competir com o pessoal que diz que eu falo devagar, que fica assistindo aí 1h30 o vídeo, então quero ver, agora eu já estou falando rápido, quero ver se você vai dar conta de assistir 1h30. Vamos lá. Depois que a gente fez um apt update, então, eu vou fazer aqui um list upgradable, que aliás, o próprio comando sugere isso, que é para eu ver o que tem aí que pode ser atualizado. E a gente está vendo aí que tem várias coisas que podem ser atualizadas. Tem aí alça, topology conf, alça não sei o que, crypt setup não sei o que lá, e a lista de pacotes aí que tem para atualizar. Muito bem, mas eu cheguei aqui na máquina do Alberto porque ele disse que está enfrentando um problema. Por quê? Vamos ver o problema então. Vamos fazer o que a gente faria em condições normais. Rodei um apt update, que aliás, para quem usa SID, SID é a versão chamada instável, né? Unstable do Debian, que é a versão que efetivamente fervilha, né? É a versão que está em construção o tempo inteiro, né? É o mais próximo que existe no Debian de um rolling release, né? Diariamente os mais de 1000 colaboradores do Debian, né, como colaboradores de empacotamento, né, porque o Debian tem muito mais colaboradores além dos que fazem pacotes, né, dos que mantêm ou participam de times que cuidam de pacotes. Então essa galera toda, e ainda mais agora, porque essa galera não estava mandando os pacotes para o SID, porque durante o ciclo de desenvolvimento do Debian, há um momento que a versão de testes se congela, mas ela provoca um congelamento também nessa versão. Então, não sei se o pessoal sabe, reparou, mas há um instante no Debian que a gente tem a versão estável, aí a gente tem a versão de testes, aí a gente tem a versão SID, que é a unstable. Muito perto da versão testing ser a versão estável, ela está quase idêntica à versão. Estão quase idênticas essas versões, a testing e a unstable, justamente por conta de eventualmente precisar voltar alguma coisa que tenha dado erro, né? A partir do momento que vira estável, aí o negócio começa a ficar, porque é como se fosse um monte de água, pacotes sendo preparados, novos pacotes, softwares novos que são lançados e tal, e fica isso represado porque o ciclo de desenvolvimento do Debian está congelado, né? Aí quando lança, e lançou agora no dia 14, né, há 5 dias atrás, fizemos aquela comemoração toda, que foi muito legal, se você não viu, assiste aí, tem a minha palestra, assiste lá na comunidade DebXP, todas as palestras estão lá do nosso evento de comemoração, Debianópolis 2021, né? Tem uma porção de palestras super legais lá. Então o que acontece? Quando lançou, velho, aí esse negócio que ficou represado vem, então a gente está aí atualizando aí a pacote a todo momento sendo atualizado. Para que a gente não tenha problemas no SID, ou algum problema é esperado no SID. Então se você escolheu, como eu escolhi, como aqui o Alberto escolheu, e como vários outros que estão nessa sala, ou que eu tenho contato, escolheram usar o SID, cada um pelos seus motivos, mas no SID é esperado certos problemas. É esperado você ficar com os pacotes que a gente chama pendurados, que são os pacotes, eu vou mostrar aqui na minha instalação mesmo, vou fazer uma outra telinha aqui do lado, eu vou virar toda a poderosa super rotinha, né?
E eu não errei a senha, hein? Se eu fizer aqui um apt update, vamos ver. Agora, inclusive, é capaz de já ter atualização. Eu fiz um pouco antes da aula, né? Não tem. Apt upgrade, ó. Me diz aí que tem 5 para atualizar. Mas quando eu vou atualizar, ó, olha o que ele diz. Ó, agora gerou aquela inconsistência, cara. Interessante, né? Que não tinha há alguns minutos atrás, mas tem. Agora está parecido com o que você relatou do seu, não é? Então, é esperado esse tipo de coisa. O que são essas inconsistências? Tem vários tipos de inconsistências. Esse tipo de inconsistência aqui é o seguinte, ó. Existe uma versão mais recente do pacote que eu tenho instalado. Então a gente consegue ver aqui, ó, que esses pacotes aqui, ó, tem disponíveis no repositório na versão 1.2.60 alguma coisa, e aqui eu tenho instalado aqui é a 1.2.5.20, 5.2 mais alguma coisa lá. O que acontece? Existe uma versão do pacote que eu tenho instalado mais recente do que a versão que eu tenho instalado. Mas às vezes esse pacote foi preparado, mas ele depende de um outro. E esse outro, por algum problema no empacotamento, algum problema que o pacote não conseguiu ser construído pelos robôs do Debian, por algum problema, algum erro, algum bug, não tem ainda esse novo. Ou às vezes é um bug, ou às vezes não deu tempo ainda. Os robôs estão trabalhando, e ele demora um tempo para fazer um, depois ele vai fazer outro, depois ele vai fazer outro, então pode ter dado alguma questão dessa que o pacote não está pronto ainda. Então eu tenho uma condição que não dá para atualizar porque depende de um outro e o outro não está pronto ainda, né? Inclusive, curiosamente, depois daquelas ações que eu fiz, não foi, Alberto? Aqui antes de começar a aula, eu não estava nessa condição, estava numa condição diferente. Então essa mensagem aqui, ó, erro, pacotes quebrados. Putz! Aí agora, se você me conhece e gosta de tirar onda, você vai dizer, tem que reinstalar, né, Cretil? Tem que reinstalar, né? Que é o que a galera às vezes faz, achando que tem que reinstalar, né? Mas não tem. Então é esperado, para quem usa SID, essas condições. Boa parte dessas condições, se você tiver 2 cuidados que são muito importantes. O primeiro deles é apt update frequentemente. Não precisa ser doido como eu e fazer isso. Eu costumo brincar, inclusive, que eu não uso ping para verificar conectividade. Eu uso apt update, que assim eu já aproveito e atualizo a lista de pacotes, né? Será que eu tenho conectividade à internet? Vamos ver, apt update. Não é ping, é apt update, né? De tantas vezes que eu rodo apt update, porque eu curto acompanhar o processo de desenvolvimento. Por exemplo, eu curto, acho divertido eu fazer um apt update, depois um apt upgrade e baixar 100 mega, 200 mega de arquivo do pacote ABC, atualizar, e ali 2 horas depois eu faço apt update, apt upgrade e baixo 200 mega de novo dos mesmos pacotes. Porque às vezes uma nova versão de pacote demora poucas horas. Porque empacotaram alguma coisa que estava errada, ou fizeram uma etapa e lembraram de fazer outra. Então é comum no SID acontecer isso, a coisa é frenética mesmo, né? E eu acho super divertido de ver isso acontecer e de lidar com esses problemas. Eu diria, inclusive, que usar SID, é claro que não é para todo mundo, não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Você pode tentar fazer isso numa máquina virtual, dependendo da sua habilidade em lidar com isso e do quanto é importante você ter a tua máquina em funcionamento, mas é assim, lidar com o SID, aprender a lidar com o SID é um caminho para aprender a lidar com um Debian. Porque você tem tantas e tantas vezes freneticamente que lidar com esse tipo de circunstância, que aí você vai adquirindo um expertise que vai servir para você resolver problemas firmemente, problemas que são muito raros de acontecer numa versão de Debian estável, ou numa versão num servidor e tudo mais, né? Então é muito legal acompanhar isso. Eu estava com uma situação um pouco diferente, eu poderia ter feito aqui, mostrar as duas coisas, mas enfim, eu me adiantei antes da gravação, mas não tem problema. O que acontecia antes é que não estava dando esse erro do pacote. Ficávamos só nessa questão de não conseguir atualizar aqui. Mas nesse momento, o meu sistema está quebrado. Está escrito aqui, ó, pacotes quebrados. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter que em algum momento tomar alguma atitude para resolver. Vamos ver então aqui agora a condição do
Alberto, apt upgrade. Vamos lá ver o que acontece. A mesma coisa. Olha que interessante. São os mesmos pacotes, inclusive. Né? Aconteceu a mesma coisa. Então ele agora aqui, aparentemente, porque está rodando o apt upgrade, ele não consegue atualizar nada. Repare que o que está dizendo aqui que tem problemas é um conjunto de pacotes, todos eles relativos ao QEMU. Mas o que dizia que podia ser atualizado é muito além do QEMU. Tem um monte de outras coisas aqui que não são o QEMU, que estão escritas que podem ser atualizadas. Mas o apt upgrade não dá conta de fazer isso, porque ele, quando você roda apt upgrade, ele faz toda a conta. Então ele compara todas as versões de todos os pacotes que você tem instalados, com todas as versões de todos os pacotes que estão no repositório, para ver se tem pacotes para serem atualizados. Daí que ele chega nessa conclusão do list do upgradable, né? E se você roda só o apt update, ele mostra quantos são, né? Ele faz essa conta toda baseado nessa interdependência de coisas. Só que em virtude aí do QEMU, né? Então são 168 pacotes que podem ser atualizados. Mas quando a gente tenta atualizar, não consegue atualizar nenhum. Aí você vai achar, pô, o apt está mentindo para mim, está dizendo que tem 168 pacotes que podem ser atualizados, mas na verdade não consigo atualizar nada. O que significa esse 168? Esse 168 significa que eu tenho 168 pacotes aqui instalados, cuja versão é mais antiga do que a correspondente versão do pacote que está lá no repositório. É isso que quer dizer esse 168. Mas, em virtude do QEMU, a gente tem uma condição de inconsistência. Então o apt upgrade saca, faz essa contaiada toda e vê que, por quê? Porque o apt upgrade vai tentar atualizar os 168. Então ele tenta atualizar esse, ele vê o que precisa para atualizar esse, o que precisa para atualizar esse, o que precisa para atualizar esse, aí ele vê o que precisa para atualizar esses aqui e não deu certo. Aí ele fala, ó, velho, não dá, tá quebrada a parada aí. Beleza? Mas isso não quer dizer que a gente não possa atualizar. A gente pode, vamos atualizar. Mas não dessa forma, vamos atualizar de uma outra forma. Então vamos ver, ó. Vou pegar o primeiro pacote aqui, ó. Alça Topology Conf. Está dizendo aqui que ele pode ser atualizado, mas não vai ser com upgrade. Então uma forma é assim, ó, apt install e o nome do pacote. Mas peraí, criativo, esse pacote já não está instalado? Tá. Quando você roda apt install e o nome de um pacote, ele vai checar se esse pacote já está instalado. O apt vai checar se esse pacote já está instalado. Se esse pacote já estiver instalado, ele vai comparar se a versão que está instalada é mais recente ou menos recente do que a versão que tem disponível, que foi baixada a lista pelo apt update. Então olha só. Olha que beleza. Atualizou. Olha lá. Mandei, ele falou, ó, os pacotes a seguir serão atualizado. Mas peraí, criativo, você não mandou instalar? Como é que ele atualizou? Por causa disso. O apt faz isso. Quando você manda install, ele faz essa... Ele verifica. Será que está instalado esse cara? Opa, vamos supor que não esteja. Não está. Aí o que ele faz? Ele verifica do que esse cara depende. Opa, deixa eu ver se esses outros pacotes que ele depende eu tenho aqui instalado. Pacote e respectivas versões em muitos casos. Ah, eu tenho. Ah, então beleza. Então eu não preciso instalar nenhum novo, só esse aqui. Tem uma versão mais recente? Tem. Opa, então eu vou atualizar. E aí atualiza. Repare que agora ao invés de 168 tem 167. Então deu de boa. Atualizei esse cara. Mas será que tem mais gente? Vamos ver se tem mais gente. Tem mais gente, que a gente sabe que tem mais gente. Tem, ó, aquele lá já sumiu dali. Tem esses outros aqui. Vou pegar esse cara aqui, o segundo. Mas eu vou ter que fazer um por um assim, quer dizer? Não necessariamente tem meios de fazer isso sem ser um por um, né? Vamos lá nesse cara aqui, vamos ver. Olha lá, também dá para atualizar. Só que olha aqui agora como é diferente. Para atualizar esse cara, porque eu mandei instalar, aí ele vê que esse cara já está instalado, aí ele compara as versões, aí ele vê que tem uma versão mais recente. Mas, para poder fazer a atualização esse novo precisa instalar um outro que não precisava antes, é uma dependência que não tinha antes. Agora tem uma dependência nova. Então o pacote Crypt Setup Bin que está instalado não dependia desse outro pacote chamado libcrypt setup 12. Agora ele depende. Com o apt upgrade,
Não rolaria isso também se não tivesse a inconsistência, né? Mas aqui ele está me dizendo tudo. Então, aquela história, eu fui atualizar e do nada estragou tudo. Não tem esse papo de do nada. Te pergunta, preste atenção. Outra dica, então, para quem vai usar CID é dedos calmos, paciência, né? E o default é sim. Eu acho até que podia ser que o default não fosse sim, mas o default é sim. Então, se você vai com muita pressa, dá um enter, né? E, inclusive, olha o que acontece se você roda uns script vagabundo aí, que nego faz assim, ó, apt install, não sei o que lá, -y, né? É muito comum aparecer isso em script. Aí nego roda isso, quer dizer o que é isso? Quer dizer, responda sim para tudo que é coisa. E aí o que acontece? Quando você manda instalar alguma coisa, ele depende de uma outra. Aí essa outra você já tem instalado, mas a que está no repositório é mais recente, então ele vai querer atualizar aquela. Mas aí aquela depende de uma nova outra coisa. E para essa outra coisa ser possível, precisa remover um monte de outras coisas. O GNOME inteiro do cara. Aí o cara pegou, rodou um scriptzinho para instalar uma bobaginha, mas botou um -es ali, removeu o GNOME inteiro. Aí a gente vê lá nos grupos. Eu fui instalar o pacote e tal, e agora o meu GNOME sumiu. Do nada. Do nada não. Você respondeu sem ler, porque aí não dá tempo, né? Quando você dá um -es aí, o negócio vem rapidinho na tela, você nem leu o que aconteceu e se ferrou, né? Então vamos lá. Vamos rodar de novo esse aqui e vamos fazer essa atualização. Show de bola, fazendo a atualização. Num CID, em alguns momentos, pode dar problema aqui, dar pau. Esses dias, deu pau. O Kdenlive atualizou, e para atualizar o Kdenlive também precisava atualizar o Kdenlive Data. Acontece que o Kdenlive Data novo tem um arquivo que antes fazia parte de um outro pacote. E nego não se ligou nisso. É um bug. É um bug isso. Então, como eu tinha também esse outro pacote instalado, se eu não tivesse, não tinha problema, mas como eu tinha também esse outro pacote instalado, que era o pacote do Breeze, que é um tema, o que aconteceu? Quando o apt foi fazer a atualização e foi, portanto, instalar o Kdenlive Data, aparecia a mensagem, velho, não deu. Porque esse tal Kdenlive Data aí está querendo escrever um arquivo que, na verdade, já pertence a um outro pacote. Zicou, parou o apt na tua cara aqui. E agora? Ficou uma inconsistência. O que eu faço? Reinstalar, né? Claro que não. O que eu tive que fazer? O que eu fiz foi o seguinte. Eu não tenho pressa, não estava usando o KDE, nem sempre é o seu caso. Se fosse o seu caso, é um bug que vai te afetar. Não era o meu caso. Eu podia ficar uns dias sem o Kdenlive. Então eu mandei um apt remove Kdenlive e Kdenlive Data. Removi os caras, beleza, não tem inconsistência. Tá tudo redondinho, mas eu não tenho o KDE, o Kdenlive. Aí, só para terminar, aí eu esperei que aquele pacote que estava com o mesmo programa do Kdenlive, com o mesmo arquivo do Kdenlive, ele foi atualizado. Eu falei, opa, vai ver que já arrumaram isso. apt install, Kdenlive, tudo arrumadinho. Fala, Alberto. É que talvez essa seja a possível causa, né? Porque eu uso o KDE, uso o Kdenlive e também utilizo o sistema também Breeze. Não sei se é a mesma situação. Então, mas já arrumaram isso. Vamos ver aqui, ó. apt install, não sei se o Kdenlive está lá para instalar, vamos ver se tá. Kdenlive. Kdenlive e... Ó, na verdade, não é nem que antigamente não tinha o pacote Kdenlive Data. Ele é novo, ó, tá vendo? Repare que agora nessa condição, de novo, eu tenho que instalar um novo pacote. É muito comum isso. Um pacote. Nunca vai acontecer isso no stable. Nunca no stable vai mudar a dependência de um pacote. Precisar de um pacote novo. Não acontece isso no stable. Mas acontece isso no CID, acontece isso no teste. Então vamos ver se dá tudo ok aqui. Se der o problema é ótimo. Mas eu acho que não vai dar não. Porque já arrumaram. Pode até ser que... Não vai dar, não. Acho que não vai dar, não. Vamos ver. Não deu. Show de bola. Atualizou o Kdenlive de boa. Sem problemas. Por quê? Porque esse processo é frenético dos dois lados, né? A gente pode olhar, ó. Vamos olhar aqui o changelog. O changelog está em USR,
share doc barra o nome do pacote, né? Aí no caso KDE Live data. Esse é o nome do pacote binário, tá? Às vezes um pacote fonte gera vários pacotes binários diferentes. Vamos olhar aqui. Olha só que interessante, ó. No dia 17 de agosto, às 15h25, lançaram o empacotamento 21043, é a versão do KDE Live, e 2 é o empacotamento. Ah, mas já tinham lançado um aqui, ó. Vamos ver quão frenético foi o negócio. Ó, no dia 16 de agosto, vamos continuar acompanhando. 12 de março de 2021, teve a versão 20.12.3, o primeiro empacotamento do Debian na versão 20.12.3. Aí no dia 16 de agosto, ou seja, no dia do lançamento, subiram a 21.4.3.1. No dia 17, ó, menos de 24 horas depois, porque esse foi às 16 horas, esse foi às 15, fizeram o segundo empacotamento da mesma versão do KDE Live, corrigindo alguma coisa. Olha lá, depend on breeze e contain. Temporary remove the embedded duplication icons. Tá vendo? O arquivo de ícone estava num e no outro pacote. Então foi temporariamente removido o ícone. Mas repara que logo na sequência, ou seja, no dia 18, no dia seguinte, de novo, menos de 24 horas depois, mais uma correção. Como eu nessa coisa frenética estava atualizando, então a atualização do dia 16 eu já peguei e deu o pau. Aí a do dia 17 corrigiu o problema. Se você não fez essa atualização, você não curtiu essa quebra. Você nem viu essa quebra acontecendo. Sacou? Então é isso que vai acontecendo. Eu gosto de ver essas coisas. Então a coisa é frenética. Os pacotes entram diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, dependendo do caso, o mesmo pacote. Tudo bem? Alguma dúvida, comentário, qualquer coisa nisso daí para o pessoal todo? Boa noite. Ih, chegou o Diego Castro. Ferrou. Brincadeira sempre que eu faço aqui com o Diego, que o Diego faz sempre perguntas. Boa noite. Boa noite. O Diego sempre faz perguntas aqui que são às vezes difíceis de responder. Bom dia, CD. Que chega também por aqui. Quem mais chegou aqui? Antônio, bom dia. Aliás, boa noite. Bom dia porque a CD está em outro lugar que lá é dia, né? Não chegou mais gente nova. Vamos lá. Quando a gente roda ali um list upgradable, vou rodar sem o LES agora, vem um monte de pacotes. Eu posso simplesmente copiar e colar cada um deles aqui, copiar e colar cada um deles aqui. Digamos que não seja a forma mais prática de fazer isso, né? Mas eu posso também pegar isso aqui e mandar isso aqui para um arquivo, pacotes. Então agora eu tenho um arquivo chamado pacotes que tem aquela lista lá. Ih, mas tá horrível de ler essa lista aqui, não tá? Tá cheio de número e tudo que não vai me interessar. Aí então é bom você começar a mexer nas ferramentas do GNU, né? E as ferramentas do GNU tem, por exemplo, aqui o AWK. O AWK é um programa muito legal, uma linguagem inclusive, né? E eu vou então aqui pegar e vou passar aqui um parâmetro menos F, e entre aspas aqui eu vou passar esse símbolo aqui, não sei se vai dar certo isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Vou fazer aqui print cifrão 1 entre chaves. O que eu estou querendo fazer aqui? Estou meio enferrujado aqui, estou querendo dizer que o separador de campos, né, porque cada pacote novo é uma linha, e eu reparo que o nome do pacote vem seguido sempre de uma barra, então estou tentando dizer para ele separar pela barra. Eu não sei se eu tenho que escapar essa barra aí, não tenho certeza, vamos ver. Oh, que sonho, ó. Viu que bacana? Vamos entender de novo? Vamos olhar de novo para assim aproveita e a gente vê aí ó, qual é o resultado desse cara? Um monte de coisa na tela. O que eu fiz com essa linha do AWK? Eu mandei o resultado para o comando AWK, o programa AWK, passando para ele um parâmetro, que é esse "-f" maiúsculo, que diz
qual é o separador de campo. Esse F vem de field, que é campo em inglês. E o separador de campo é a barra. Por quê? Porque eu percebi ao bater o olho que cada linha é composta do nome do pacote barra uma porção de outras informações. Quais são? O repositório de onde ela veio, a versão do que vai ser instalado, de qual ela vai atualizar em cima de qual outra versão, que são informações que agora não me interessam, né? Então, dessa forma aqui, ó, eu consigo uma lista mais limpinha do que a gente precisa. E eu posso, então, agora pegar isso aqui para dar uma analisada com mais calma, mandar isso aqui agora para o arquivo pacotes. Vamos olhar agora o arquivo pacotes. Esse listing aqui, de verdade, ele não... Embora o apt avise, o apt avisou, olha, não sei se vocês repararam, mas quando eu rodei isso aqui, o apt avisa, ó, cuidado, warning, o apt não tem uma interface CLI estável, cuidado ao usá-la use as scripts com cuidado. E isso aqui é típico, ó, não tinha que aparecer esse listing. Esse listing atrapalha um script, isso não é o nome de um pacote. Isso aí deveria ter sido mandado não para saída padrão, mas para saída de erro, para não atrapalhar, não poluir aqui o meu script, né? Então, por isso, use com moderação, né? Então, eu vou apagar esse listing daqui. E vou dar uma olhada aqui para ver se aqueles do QEMU não estão aqui, porque a gente já sabe que aqueles do QEMU vão dar zica aqui se a gente tentar meter eles no caminho aqui. Porque, ó, estão aqui. Então, eu vou tirar os do QEMU aqui. Mas a gente já sabe também que o QEMU tem tudo a ver com libvirt. Então, vamos ver se tem algumas coisas de libvirt aqui. librstuv. Não tem nada de libvirt aqui. Então, vamos lá. Bonitinho, tirei esses caras. Agora, eu não vou rodar direto numa única linhona de comando, porque apareceu aquele listing lá, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar um apt install. E o que eu vou instalar? O resultado desse outro comando aqui, bem maluco, que é esse aqui, ó. O que isso aqui faz? Isso aqui faz o seguinte, ó. Esse cifrão e o entre parênteses vai fazer com que o resultado que der dentro do que está entre parênteses seja passado como entrada, como se eu tivesse digitado a linha para o apt install. E o resultado disso, que eu usei apenas esse símbolo aqui, eu poderia usar assim, ó, cat pacotes. Então, cat pacotes, o que faz o cat pacotes? Ó, cat pacotes mostra todo o conteúdo. Então, se eu usar a linha do apt install passando lá dentro, apt install, e passar isso aqui, cat pacotes, vai funcionar de boa da mesma forma. Mas como a gente é preguiçoso, ao invés de a gente digitar cat, a gente digita só isso aqui que redireciona a saída padrão para um lugar e dá o mesmo resultado. Então vamos ver aqui, ó. Olha que beleza, ó. 158 pacotes que podem ser atualizados, 8 pacotes novos que precisam ser instalados para poder atualizar esses e um a ser removido. Toda vez, então mais outra dica para quem usa seed, toda vez que aparecer não sei o que removido, calma, vamos olhar quem é que vai ser removido. E o nosso querido apt mostra para gente. Então vamos olhar lá para cima, ó. Vamos subir aqui o cursor e vamos ver quem é que é, porque às vezes tem que prestar atenção, porque às vezes é um monte, né? Exfat Utils. Lembra que eu mostrei isso para você na minha máquina, Alberto? Lembro sim, professor. Então, eu vou fazer isso só para reproduzir, antes de rodar isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa para o udisks. Ó. Então, eu vou fazer apt install udisks 2. O que é o disks 2? Ó. Da mesma forma, ó, esse pacote, o disks 2, pode ser atualizado. Mas o padrão de uma instalação do apt é instalar também os pacotes sugeridos. E o disks novo sugere usar o exfat programs. Tá vendo aqui, ó? Novos pacotes a seguir serão instalados. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, apt show udisks 2, a gente vai ver
olhando lá, vou dar um les aqui para ficar mais fácil de ler. Olha só, o Disques depende de um bocado de coisa, mas olha só, ele sugere ele recomenda, troquei as bolas, ele recomenda o exFAT Progs. Olha que louco. A versão nova do pacote UDisques 2 recomenda o exFAT Progs. Só que o que acontece? Por padrão, quando a gente roda apt install, a gente diz para o nosso apt instalar os recomendados. Se eu não quiser, eu tenho que rodar assim, ó, no install recomendes. Então eu posso instalar o Disques e instalar, como ele já está instalado, eu vou atualizar, mas como eu não vou instalar os recomendados, eu não vou precisar instalar o exFAT Programs. Quando eu apenas rodo apt install o Disques, o que acontece? Por padrão, ele instala os recomendados. E o recomendado é o exFAT Progs. Só que o que acontece? Se a gente olhar aqui, apt show exFAT Progs, exFAT Progs, a gente vai descobrir que o exFAT Progs, e pelo nome dá até para tentar adivinhar, ó, tá na cara que o exFAT Progs veio substituir o exFAT-úteis. E a gente pode ver aqui com o apt show exFAT Progs, a gente vê que ele conflita, olha só, conflita com o exFAT-úteis. É por isso que ao fazer um apt install o Disques, eu vou instalar os recomendados, o recomendado, um deles é o exFAT Progs, o exFAT Progs conflita com o exFAT-úteis, eu preciso remover o exFAT-úteis. Inclusive, se eu só tivesse para atualizar o Disques 2, um apt upgrade não atualizaria. Por quê? Porque o apt upgrade, quando vai resolver essas interdependências, o apt upgrade não acha adequado que para resolver precise remover alguma coisa. Então, o apt upgrade, sempre que precisa remover, ele não faz. E para poder atualizar o Disques, é preciso remover, no meu caso aqui, o exFAT-úteis. Por quê? Porque eu tenho o exFAT-úteis instalado. Se eu não tivesse o exFAT-úteis instalados, embora a nova versão do Disques recomende o exFAT Programs, ele ia instalar de boa, não tem problema, porque ele ia conflitar com o exFAT-úteis, mas eu não tenho o exFAT-úteis, então de boa. Então, se na minha máquina eu fizesse um apt upgrade, o apt upgrade ia simplesmente instalar um novo pacote, tudo bem, não precisa remover nada, atualiza de boa. É por isso que você vê comportamentos distintos em cada uma das instalações de Debian. Porque os comportamentos são distintos, porque o que é a minha instalação de Debian? A minha instalação de Debian é um subconjunto de pacotes do archive do Debian, ou seja, de todos os pacotes disponíveis no Debian. Então agora a gente manda instalar o Disques, ele atualiza o Disques, instala o exFAT Programs de boa. Tudo bem? Vamos rodar agora aquele comandão lá para ver se a gente faz tudo o que precisa fazer aqui. Vamos lá. Tá aqui, vamos lá. Inclusive o Disques estava aí dentro, mas não tem problema você mandar o Disques. Mas agora, olha só, não tem mais os 0 removidos. Né? Deu para ver aí, bonitinho. Quem era o removido? Aquele exFAT-úteis lá. Então, vamos embora. Será que vai dar pau aqui no meio? Não sei, espero que não. Mas vamos ver. Só vendo. Cid é esta delícia. Você está vendo até pela minha cara quanto que eu fico empolgado. Eu realmente, é espontâneo isso. Eu acho uma delícia enfrentar essas coisas. E sugiro que com devida parcimônia, né, você com devida paciência, seguindo essas recomendações aqui que eu estou passando, de atualizar sempre, de ler sempre com cuidado as mensagens, que não só do Cid, em qualquer momento, mas no Cid mais ainda, porque os resultados de uma não leitura aqui podem ser catastróficos, né? Então, atualizando sempre, olhando sempre, com devido cuidado, eu imagino que você, além de poder se divertir, caso você goste desse tipo de diversão, vai te dar um expertise em lidar com pacotes que vão resolver circunstâncias, que vão te dar condições de resolver coisas nos seus clientes, nas suas máquinas, no seu trabalho, condições que são mais simples do que essas aqui. Então, aqui é um treinamento.
É um treinamento da hora. Então, dependendo da tua experiência, não é recomendado você fazer isso na tua própria instalação, né? Mas você pode treinar isso numa máquina virtual, né? Porque pode acontecer de você chegar a uma condição, eu sempre digo, né? Reinstalar jamais. Por quê? Porque instalar coisas é só copiar arquivo, cara. Então não tem por que copiar o arquivo de novo, né? Então sempre tem formas, às vezes mais fáceis, às vezes mais difíceis, de resolver qualquer problema de inconsistência. Mas se você está ainda aprendendo, pode acontecer de no seu CID lá, você gerar uma condição que você não dá conta ainda de resolver. Então, número 1, vai lá no grupo, né? E fala sobre essa condição que tem gente lá, além de mim, que pode ajudar a resolver. Tanto quanto mais forem as coisas de fora do Debian que você tenha, tanto mais chance você vai ter problemas difíceis de serem resolvidos. Aqui a gente viu que tudo que o Alberto tem, pelo menos aí dos repositórios, é oficial do Debian. Então a chance de gerar problemas mais difíceis de resolver são menos comuns, né? Menos comum de ter circunstâncias mais difíceis de resolver. Agora, se você é daqueles que tem 15, 20 repositórios, tem lá o famoso Franklin Debian e ainda de tudo CID, velho, você vai ter problema que às vezes é duro de resolver. Nunca precisa reinstalar, mas às vezes é duro de resolver. E aí, se você está aprendendo ainda, tudo bem, vai numa máquina virtual lá, procurou o pessoal no grupo, não tinha ninguém para ajudar, ou sei lá o que, ou só estou fazendo para aprender, né? Gasta um tempinho, eu sempre falo isso, tem um problema? Calma, não sai rebutando a máquina, não sai reinstalando, né? Não sai isso, aquilo, calma, releia, o único que eu aceito aqui é releia, repesquise, repergunte, agora rebuta, reformata, reinstala, não é aqui, né? Muito bem. Se gasta um tempo para você mesmo que vai te ajudar a aprender, e isso vai ser muito gostoso e útil. Bom, quando a gente faz um bocado de atualização assim, a gente recebe uma mensagem, né, que indica algumas coisas, que é o apt list changes que faz isso, que dá algumas notícias, algumas informações sobre o que vai estar sendo atualizado aí diz aqui para eu pressionar Q para sair, já li aqui, ler, é bom. Se você estiver fazendo isso num servidor, é imprescindível você ler isso. Porque é isso que pode salvar a sua vida lá na frente, ou não. É isso que pode... peraí. Então tá. Né? Alguma coisa mudou, preciso fazer alguma coisa e tal e coisa. Então, vamos dar um Q aqui e o processo continua. Cada vez que a gente vai progredindo, as chances de dar problema vão diminuindo. Mas aqui, o Kdenlive Data lá quebrava aqui, ó. Parava o negócio no meio. Deu zica, velho. Se ferrou. Isso pode acontecer no seu CID. Então, ninguém reclame do Debian quando tiver problema num CID. Não pode reclamar. Ninguém tem direito de reclamar disso, porque isso é esperado que seja assim, né? A gente conta que seja assim. Não é um problema ser assim. É uma consequência de você estar com uma instalação que é justamente aquela que está em construção. Então isso é natural que ocorra. Imagine que num Debian tem algo em torno de 60 mil pacotes. E o projeto como um todo, cada um dos seus empacotadores e dos robôs e dos sistemas de integração contínua e tal, estão lidando com essa inter-relação entre 60... Imagine a complexidade disso, cara. É humanamente impossível não errar, cara. Vai errar. E é para isso que, para o pacote sair do CID e ir para o testing, ele precisa, em condições típicas, 5 dias. Se o pacote já tiver uma suíte de testes adequadas, esse período pode diminuir até para 2 dias, né? Mas o pacote só vai do CID para o testing automaticamente, né? Ele vai automaticamente, não precisa de um desenvolvedor do Debian ou de um mantenedor do Debian dizer, pode ir para o testing agora. Não, ele vai automaticamente seguindo certos
critérios, né? Se ele construiu o pacote direito, se não gerou outros bugs, se não foi relatado bug grave e tudo mais. Então tem toda uma política aí para resolver isso. Vamos rodar de novo aqui um apt upgrade. Apt upgrade. Vamos ver como é que estão as coisas aqui agora. Oh, que sonho, ó. Vamos rodar um apt list menos upgradable. List menos upgradable. Olha só temos aqueles lá. Então, Alberto, sua máquina, sua instalação, está no máximo possível de atualizado deste momento, né? E aí você vai ver então que as condições da sua máquina, vou copiar o comando aqui e vou rodar na minha tela aqui, e a gente vai ver que a gente tem 1, 3, 4, 5, são os mesmos 5, ó. Eu vou até dar um Ctrl L aqui para ficar na mesma posição até da tela, ó. Olha lá. Não ficou na mesma posição. O tamanho do texto está um pouquinho diferente, mas são exatamente os mesmos pacotes, na mesma ordem. Ah, não são não. O meu tem um System Data, aliás, o seu tem um System Data e o meu está diferente, ó. Está parecido, mas está diferente. O que significa isso? Porque a gente tem pacotes diferentes instalados, né? Então, por exemplo, eu tenho o ARM e você não tem o ARM. Então, não está dando problema no ARM, né? Mas são 5 pacotes do mesmo jeito, ó. Mas você tem o QEMU-UTIOS e eu não tenho o QEMU-UTIOS, ó. Então, embora seja a mesma quantidade de pacotes, mas é fruto da mesma coisa, tá? Então, quando resolver um, vai resolver o outro com certeza. É isso que é usar CID, Alberto. Beleza? Dúvidas, comentários, sugestões? Tem gente por aí ainda? Opa, tem um bocado. Valeu, disse o Wagner. Ah, era das conversas do grupo do Fundão. Você tem que vir. Você não veio ainda? Vem, meu velho. Tá assistindo aí? Aparece aqui, cara. Dá um jeito. Ah, eu trabalho de noite. Falta. Não, dá um jeito aí, se for possível. Vem aí. Terça-feira, 19 horas. Quinta-feira, 19 horas. Pode chegar tarde, não tem problema. Aqui não tem esse negócio. Ah, professor, pode chegar atrasado? Pode, meu. Você chega a hora que você quiser. Aí, claro que você não vai ver tudo, né? Mas, de repente, você vê alguma coisa divertida. Se você gostar, é super bem-vindo e bem-vinda a aparecer. E aqui na aula tem a turma do Fundão, né? Porque o pessoal não fica só me ouvindo. O pessoal fica ouvindo, comentando, perguntando. Aí eu não vejo as perguntas. Até eu sempre peço que se alguém fizer uma pergunta aqui quando eu estiver nesse meu alvoroço de falar, mostrando coisa no terminal, eu não vejo o chat, eu só estou vendo o terminal. Então não tem problema. Cretil, o Jorge lá fez uma pergunta, o Wagner lá perguntou não sei o que lá. Porque senão fica lá escrito e às vezes perde o ponto de falar, né? Então pode interromper. Fica à vontade. Ó, tem uns comentários aqui. Que dica show. Acho que foi sobre esse AWK já vem instalado. Ah, cara. Agora, Paulo, vamos lá, vamos lembrar do Saulo, de pegar para a orelha. Assiste a minha palestra, que eu dei aí no evento de Debianópolis, que eu falo sobre os mitos relativos ao Debian, né? E aí, um dos mitos que eu falo lá é esse aqui. Então, vamos pegar na orelha do Paulo. Vem instalado como padrão. Esse vem, cuidado, cara. A única coisa que a gente poderia dizer vem, se você instalou pelo instalador, é o sistema básico. O sistema básico tem os pacotes essenciais, se você instalou pelo instalador. Se você instalou de outros modos, como por exemplo o Debootstrap, a quantidade de pacotes que tem instalado são diferentes. Por exemplo, via Debootstrap não instala um kernel. Via NetInst, que é aquela mídia menorzinha, instala um kernel. Então esses vem com é muito complicado. Mas vamos descobrir, já que a gente falou disso, vamos lá, ó, na máquina do Alberto ainda. apt show AWK. Primeiro vamos ver, será que o pacote chama AWK mesmo? Ah, como assim, Cretil? Tá dizendo aqui que não tem? Não é um pacote papapá? Opa, como assim? Eu acabei de usar o AWK. Ah, quer dizer, eu usei na minha máquina, não sei na sua aqui. Mas o AWK não existe. Não existe um pacote chamado AWK.
Vamos ver se ele tem o AWK. Ele tem o AWK. Ué, como é que eu sei então? Ih, meu Deus, como é que eu faço? Eu quero botar o AWK na minha máquina, eu não sei se tem o AWK, eu também não sei o nome do pacote do AWK. Então, dpkg -s de procura, e eu vou procurar pelo nome do arquivo AWK. Mas como é que eu descubro o nome do arquivo AWK? Assim, ó, wit AWK. O que o wit AWK devolve? Vamos botar só o wit AWK para você ver o que o wit AWK devolve. O wit AWK devolve o nome completo, o caminho da onde está o wit. Inclusive diz que tem dois, ó. Tem o /bin wit, que é uma versão do wit que foi depreciada aí, que já está ficando velho, né? E não deve ser usado, né? E muito bem. É um alerta isso aqui, porque vai mudar o wit do Debian. Mas o pacote, o arquivo AWK está aqui em /usr, /bin, /awk. Então agora eu posso rodar dpkg -s e passar para ele o parâmetro /usr, /bin, /awk. Mas é que eu, de preguiça, faço isso numa tacada só, né? Então dpkg -s, cifrão, abre parênteses, wit AWK. E ele devolve para mim que não achou o SR-bin AWK. Que diabo é isso? Que estranho, né? Tem zica aí na parada. Não foi encontrado um caminho coincidindo com o SR-bin AWK. Tem zica nessa parada aí. Vamos ver se dá o mesmo resultado aqui na minha máquina. Deu o mesmo resultado aqui na minha máquina. Então, a AWK não está com cara de ser um arquivo que veio num pacote. Vamos dar uma olhada então. ls-l, usr-bin, AWK. De fato, não é um arquivo que veio no pacote. É um link. É um link simbólico apontando para um outro cara que, inclusive, é um outro link. E quem é esse cara? É o /etc alternatives AWK. Aí a gente descobre que isso é um link para GAWK. Então, na verdade, quando eu digito AWK, eu, em verdade, estou digitando GAWK. Eu posso digitar GAWK se eu preferir. E agora, então, eu posso perguntar de onde é que veio esse GAWK. Como é que eu pergunto? Do mesmo jeito ali, ó. GAWK. GAWK veio num pacote que chama GAWK. E que diabo é o GAWK? apt show GAWK. Quem é o GAWK? O GAWK está aqui. Descrição. AWK GNU. Então esse GAWK é o GNU AWK. É a versão do GNU do AWK. Linguagem de varredura de padrões e processamento. É um programa que você pode usar para selecionar registros particulares em um arquivo e efetuar operações com ele. É muito da hora o AWK, ou aqui, melhor ainda, o GNU AWK. Perfeito? Então, AWK é da hora e ele veio nesse pacote. E eu queria olhar, vamos dar um les aqui, antes que eu me perca, né? Vamos dar um les aqui, para a gente ver. Ó. Priority. Opcional. O que significa isso? Ele não é essencial. Então, dependendo de como você tenha feito a sua instalação, não tem o AWK. Você tem Task Cell aqui? Tem. Sabe lá no instalador, quando aparece essa tela aqui, ó, que é a tela do Task Cell? Tá lembrado dela? Tem aqui nem tá aqui escrito, não sei porquê, mas no instalador aparece ferramentas standard, ferramentas padrão. Se você escolher esse ferramentas padrão, o AWK vai ser instalado. Tudo bem? Então, o vem com, a gente não usa essa história, né? Então, sacou como é que ele foi aí, Paulo? Muito bom. Espero que tenha sacado. Quem mais aqui que tem mais pergunta aqui? Dica show, GNU, AWK, o mínimo. Eu já até estava falando aí, eu não li isso, estava falando do GNU AWK. Saquei, Adonai, valeu responder. Como enviar informações para porta serial com scripts? Opa, Wagner. Peraí, vamos ver se tem ainda alguma parada das coisas que eu falei e a gente vem nessa daí. Atualizei o Raspberry Pi, ficou uma porção da versão anterior, pergunta errada, não sei.
Search list, exatos para o AWK, pai, blá, blá, blá. Depois a gente vê isso. Como faço para enviar informações de novo? Ah, não, eu que estou lendo de novo. Debian Buster, Antônio está dizendo que está atualizando para o Bullseye. Show de bola. Então, se tiver problema, fala conosco aqui. O Alberto está dizendo que ele vai precisar ficar um pouco ausente. A gente tá. Opa, então vamos aproveitar que ele saiu. Vamos meter um RM-RF barra e apagar tudo dele, né? Não, claro que não. Então, já que ele saiu aqui, nós vamos inclusive sair da máquina dele, porque é um negócio meio desagradável. O cara não está na máquina olhando o que a gente está fazendo, embora esteja gravando, né? Mas, de todo jeito, eu acho que é de bom tom fazer isso. Depois a gente volta, se precisar de mais alguma coisa lá. Mas ele disse que podia abusar da máquina dele. Pô, agora que eu saí, que ele fala isso. Legal. Boa noite. O Vitor quer que eu fale sobre coisas polêmicas, né, Vitor? Legal. O Adonai fala uma outra forma de fazer essa pesquisa, né, de saber onde é que está um determinado binário, que é esse real path passando o it, que ele vai lá e segue todo o caminho, né? É bem boa essa dica, não é? Adonai, muito obrigado. Essa forma, em vez de ter que fazer um pedaço para depois ir para outro, o real path já faz isso numa tacada só e já toca o barco e já devolve aí o que a gente efetivamente queria saber, né? Legal. Eu conhecia de longa data isso, viu, Adonai? Mas eu preferi fazer daquele jeito que era para mostrar. Não, mentira, não conhecia não. Valeu que você mostrou aí. Beleza. Então, acho que a outra pergunta, alguém perguntou aqui sobre o search list certinho Olha, se você estiver usando Debian no seu Raspberry Pi, o search list é igual. Se você estiver usando Debian. Se você estiver usando o Raspbian, que é uma versão que não é Debian, mas é derivada do Debian, aí a coisa muda de figura, né? Então eu não sei qual é o caso, mas eu não sei também qual é o correto. O correto dizer é que no Raspbian é uma arquitetura diferente, né? Então é o mesmo Debian, numa arquitetura diferente, que não costuma ser um tipo de ARM aí, dependendo da versão do Raspberry Pi. Eu não sei qual é qual, mas é bem fácil de achar isso numa pesquisa aí, não vai ter erro não. Se você não conseguir, pergunta lá no grupo, de repente, se for o caso, a gente procura aí. Mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas questões de atualização, essa coisa? Não é que a gente tenha que parar com isso, ou que não possa voltar a esse assunto, é que assim que sai uma versão nova estável do Debian, né, que uma versão nova do Debian é considerada estável e, portanto, uma nova versão do Debian é criada, né? Então eu posso mostrar aqui para vocês, que, né, aqui na minha máquina virtual Clovis, eu não estou rodando o Bullseye. Se você rodar aqui, ver aqui o apt policy, você vai ver que eu estou rodando o Bookworm. Como assim, Catinho? Estou rodando o Bookworm, mas não sai só daqui 2 anos? No dia que um Debian vira estável, surge uma nova versão de Debian. E a nova versão de Debian, que acaba de que surgiu, chama-se Bookworm. E essa versão está no estado de testing. E essa versão, à medida que ela vai maturando, daqui, historicamente, uns 2 anos, ela se tornará a nova versão estável do Debian, a versão 12 Bookworm. Mas a versão já está aí, não tem essa de lançaram, já está aí, não tem nada escondido. Então, no momento que as coisas são criadas, elas estão disponíveis para serem utilizadas. Então, eu posso usar o Debian 12? Pode usar o Debian 12, que é o Bookworm. É tão recente a parada que ele nem chama de Debian 12 ainda, não foi atualizado um pacote que muda o número, tá? Então, embora seja Bookworm, como assim, Cretinho? O repositório é do Bookworm, mas aqui está dizendo Bullseye? Que diabo é isso? E dizendo Debian 11? Mas, afinal de contas, é o Bullseye ou é o Bookworm? É o Bookworm. Mas o pacote que mostra a versão ainda não foi atualizado.
Então, o repositório do Bookworm já é diferente do repositório do Bullseye. Mas o pacote que vai apresentar o arquivo, que apresenta o nome da versão, ainda não foi atualizado. Mas ele já está aí, eu já estou usando o Bookworm. Perfeito? Então, estou usando a versão de testings do Debian. E aqui também tem um bocado de atualização, não tão freneticamente quanto... Mas, ó, tem várias atualizações, já tem 2 aqui para atualizar. Não é tão frenético quanto é no SID, né? Mas atualiza também. E aí as coisas vão andando aí numa velocidade legal. Esse problema do KDE Data não chega no testing, né? Ele para antes, quer dizer, o pacote é interrompido de migrar sozinho, né? Mas já estou usando aqui. Então você já pode, não precisa esperar que ela se torne estável. Depende, é claro, do seu uso. Eu recomendo que você use o Bookworm num servidor? Não. O projeto Debian recomenda que você use o Bookworm num servidor? Não. O projeto Debian recomenda que você use o Bookworm num desktop? Não. É a versão Bookworm, é a futura versão 12, é a versão que está no estágio de maturação testing. E é um estágio de maturação no seu início. É diferente, por exemplo, como aconteceu há um mês atrás, em que usaram o Bullseye, que era a versão testing, mas no seu processo final de maturação. Então é completamente diferente, né? Então é claro, você usa a versão que você quiser. Aliás, se você não quiser, também não precisa usar, né? Eu recomendo, mas não precisa, não é obrigatório. Você usa a que você quiser. Então se você é alguém que gosta de aventura, que gosta de enfrentar esses problemas várias vezes, o SID é para você. No seu desktop, né? Se você gosta até de uma certa aventura, gosta até de ter umas coisas mais recentes e tal, a versão de testing pode ser para você. Se você não gosta de nada disso, você gosta do negócio parrudo mesmo, seguro, para não ter problema nenhum, porque a tua atividade não permite, você tem mais o que fazer do que ficar cuidando disso, o Stable é para você. Então, cada usuário tem um perfil. Você também pode ter isso no seu notebook, uma versão, e numa máquina virtual outra, ou num outro notebook que você tem lá de reserva, só mesmo para fazer teste, ou num desktop que você tem lá de reserva para fazer teste, se der algum problema, não tem problema. Você pode ter várias versões em circunstâncias diferentes, né? Eu gosto de ter todas. Então, na máquina Clovis, que é uma máquina virtual, é o Bookworm. Na máquina que a gente sempre faz as nossas virtualizações aí, que chama Cutzelzinho, olha só, aqui apt policy, aqui é o Debian Stable, aqui é um servidor, aqui é o Debian Stable. Mas se vocês repararem em aulas anteriores, eu acessando esse servidor, antes do lançamento como versão estável do Debian Bullseye, eu já estava usando o Debian Bullseye aqui. Por quê? Porque ele estava num estado de maturação, que esse servidor, com as características que ele tem, então isso aqui é um negócio que a Virginia, obrigado Virginia, forneceu aí, disponibiliza para a gente, para fazer uns testes com virtualização, então não tem nada crítico rodando aqui. Então, tudo bem usar uma versão de testes, quando ela já está bem madura, tudo bem, não vai ter problema nenhum por causa disso, porque neste perfil de servidor está de boa. Mas agora você vê, já saiu uma nova versão de testes, já poderia estar usando o Bookworm aí, mas eu prefiro não usar. Por quê? Porque o estágio de maturação está bem no início, então eu não quero ter esse tipo de problema de maturação. Por exemplo, esse problema da atualização do QEMU, que a gente usa aqui bastante, e de repente ficar sem a virtualização não é legal, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, lembrando também que, embora aqui na minha máquina não esteja atualizando o QEMU, não está atualizando, mas ele está funcionando perfeitamente, tá? Simplesmente eu não posso atualizar, mas está funcionando de boa, tá? Show de bola. Estou fazendo minhas virtualizações aqui, tudo normalzinho. Então é uma coisa diferente. Então o unstable não é o programa funcionar mal. O unstable é o que está instável, é essa relação de esse relacionamento de interdependências é que no SID está instável, não é o programa. Inclusive porque o programa, boa parte das vezes, o programa que está aqui no Unstable é mais testado do que, por exemplo, o que está no Arch Linux, que acabou de sair, já
já entra como um pacote. Então, é uma coisa diferente que eu acho que é importante de sacar aí e não achar que porque você usa seed os programas vão ficar dando pau a toda hora, ou pior, né? Você administra mal a sua máquina e aí porque é seed, aí você tá sabendo, essa é uma porcaria e tal, não é nada disso, né? Então, precisa ficar de olho nisso aí, né? Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas sobre esse assunto. O Jorge fala lá de um repositório. Ó, se você está falando dos repositórios normais do Debian, eu recomendo, eu vou botar aqui então no full screen, né? Vou botar aqui no full screen, pronto. Vou lá na sala que está cheia de gente, legal. E vou aqui acessar o nosso velho e bom querido salsa.debian.org/creteu, né? Vamos lá nele, que tá aqui, fica meio lento, porque você sabe como é que as coisas estão acontecendo. Aqui é porque faltou clicar mesmo. As coisas são, né? Então, olha só, tem aqui dois projetinhos aqui, um chama Downloads, outro chama Tutoriais. Eu vou clicar nesse Tutoriais e a gente vai ver aqui que tem um arquivo chamado sources.md, que é a minha listinha de repositórios para salvar quando a gente não lembra qual é o repositório, né? Então aqui, inclusive tem um erro aqui que eu preciso corrigir, que eu ainda não, um erro não, uma coisa que não é do recomendado que eu não corrigi, que é um HTTPS no lugar de um HTTP. Eu cliquei essa aqui é do modelo mental, cliquei no lugar errado aqui, vamos clicar no lugar certo. É que está meio lento aqui, como você está vendo aí, né? Mas faz parte, processador a 99%, né? Faz parte aqui. Esse não é o notebook da Xuxa, obrigado Cristiano, ainda estou lá às voltas de ajeitar algumas coisas nele, estou usando ainda o antigo, logo logo vai estar o notebook já tudo redondinho. Então aqui, ó, no source list que eu tenho aqui, eu mostro, explico algumas coisas, ó, tem lá o etc, o arquivo é o etc apt source list, aí tem algumas possibilidades de repositório, então se você quiser usar o bookworm só com o main, tá aqui é que precisa mudar para HTTPS, que mudou. Se você quiser usar o bookworm com o não free, se você precisa. O bullseye, tá aqui o bullseye, também precisa mudar aqui para HTTPS. Tá aqui o bullseye com o não free, tá aqui o buster com o não free, tá aqui o Jesse, capaz até do Jesse nem tá assim mais, eu preciso verificar, porque quando fica antigo ele muda de lugar, ó. Tá aqui o stretch, ó, archive. Tá aqui o seed, ó, o seed é tudo mais fácil, ó, uma linhazinha só, resolveu. E tem aqui também o repositório que eu uso do Linux Libre, né? Então na hora de você dar uma pesquisada lá e ver, tem aqui o source list. Se você não só quiser dar uma pesquisada, mas quiser colocar na sua máquina, né? Eu tenho disponibilizado para você fazer o download aí já o do Bullseye, né? Então você pode fazer o download assim, ó, wget -o maiúsculo e passar já o etc apt source list, ou passar um arquivo, deixa eu ver, lista, não vou botar qualquer coisa sem ver o que é, né? Lista do Creteu, né? E o endereço é creteu.com.br/sources.list. Então já tenho lá a lista, ó, vê como é que é a lista do Creteu. Cat, lista do Creteu, é justamente a lista do Creteu, bonitinho, que eu de novo preciso corrigir aqui o HTTPS, que eu não corrigi ainda. E se você precisar usar não free, então ponto non free, agora não vai ser possível atender o telefone, non free, caso seja necessário, tá lá o non free, e aí agora a lista do Creteu é a lista com o contrib e non free. Tudo bem? Então tem aí as formas bonitinhas de você pegar os repositórios. Tem um aplicativo, se não me engano, eu não uso isso, é um aplicativo que é até gráfico, né? Não gosto muito dessas coisas, né? Mas eu sei que tem, que não sei se ele vai chamar Source qualquer coisa, mas que é um aplicativo para produzir essas listinhas. Oxe, tome pacote aqui, né? Eu prometo que eu vou pesquisar e boto aí na lista, na descrição do vídeo, mas eu sei, se alguém souber, fala aí no chat. Eu sei que tem uma ferramenta gráfica aí que é para gerar essas, de forma gráfica, gerar listinhas aqui.
Mostra informações, apt show search, não sei, não sei, não sei. Action search, não, 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 não. Não vou perder o tempo de vocês aqui procurando. Eu procuro e boto aí na descrição do vídeo, mas tem uma ferramentinha gráfica para poder fazer a listinha aí mais, sem precisar de ir pro terminal. Mas você sabe, né? Você que está aqui no curso GNU, né? Terminal, né, meu velho? Terminal é show de bola, né? Terminal sabe, é aquela coisa assim, que você vai mesmo lá na ponta, né? Você vai a fundo no negócio. E não é difícil. Terminal é fácil. Terminal é tranquilo. Só precisa saber ler, cara. Sabendo ler, vai de boa no terminal. Agora não é logo de cara, no primeiro dia, né? Que tem aquela frustração medonha, que você chega assim, olha e tem um cursor. E o que eu faço? O que eu escrevo aqui? Onde eu clico? Né? Essa frustração, todo mundo que viu um terminal pela primeira vez, depois de conhecer um ambiente gráfico, quem é velho em algumas... Só isso também, viu? Vantagem de ser velho, só isso. Não tem nenhuma vantagem, não. Mas essa é uma possibilidade. A gente se engana, né? A gente se engana para poder viver de boa, né? Então a gente diz que é uma vantagem. Não tem vantagem ser velho, não. Mas quando eu comecei a mexer em computador, se você não sabe o que aconteceu, eu tenho um vídeo aqui que eu conto toda a minha história, né? Nos computadores aí, ou parte dela. Fiquei de gravar uma segunda edição, que até o final do ano a gente grava, né? Mas os primeiros computadores que eu tive, meu velho, era só isso aqui. Então, para mim, escrever o que eu quero que o computador faça era o natural, né? E agora, eu compreendo que quem não tem a idade que eu tenha começado a mexer em computador, que você não escreve o que você quer que ele faça, você mexe um mouse, né, para fazer isso, né? Então, algumas pessoas se habituaram a isso e acham que isso é fácil. Não, isso não é fácil. Né? É a mesma coisa você dizer se é mais fácil beber uma mamadeira ou comer uma feijuca tomando uma caipora e uma cerveja. Né? Então, não é mais fácil tomar uma mamadeira, mas um bebê não vai, nem só porque não é adequado, mas não vai saber comer uma feijuca, tomar uma breja e uma caipora. Né? Mas isso não quer dizer que é mais difícil. Precisa de uma maturidade, precisa de ter uma coisa envolvendo aprendizagem e tudo mais. Então o terminal não é mais difícil. O terminal exige uma certa dedicação, que apenas dá uns cliques não precisa dessa mesma dedicação. Mas ao mesmo tempo, o prazer associado a isso, o potencial de fazer coisas associado a usar o terminal é enorme. Por exemplo, vocês viram eu aqui usando o AWK para fazer a atualização de um monte de pacote de um jeito que no gráfico, o gráfico não pensou em tudo isso. Né? E a forma de lidar com o problema no gráfico tem que ter sido pensada por quem fez a aplicação gráfica. Aqui no terminal não, meu velho. Aqui no terminal a gente sai de um, entra, um conteúdo de um sai, entra no outro, você consegue construir ali sem ser programador, somente fazendo lidando com esses comandos, consegue construir na hora aquilo que você precisa. Como vocês viram, eu construí aqui ao vivo aquilo que a gente precisava para poder atualizar todos os pacotes possíveis lá na máquina do Alberto. Né? E vamos ver o que tem mais aqui. Meu primeiro contato foi com o DOS. Meu velho. Eu sou anterior até a isso. Mas o DOS que você está pensando, que você teve contato, nem era o DOS, cara. Você teve contato foi com o Command, que era um interpretador de comandos do DOS. O DOS mesmo, o sistema operacional, você nem via, cara. A gente não consegue ter contato direto com isso. Na época, o sistema operacional era uma peçona só, né? Não é como hoje, não tinha kernel space e user space. Né? Eu não estou te corrigindo não, viu, Wagner? Eu só estou tentando deixar a coisa mais precisa, porque aí serve sempre pedagógica e didaticamente para passar isso. Exatamente o command.com, que era o interpretador de comandos lá, né, e tal. O Jorge fala também que teve aqui um Pentium 90 MHz com Windows 3.11. Meu velho. Também tive esse trem aí. Também tive. Professor, pois não. criar um. Não, tranquilo. Criar um servidor de repositório
dentro de uma rede para os outros servidores atualizar dele, é válido, não é? Claro que é De repente, válido. a E gente tem, pode, em algum laboratório, de repente, fazer esse exercício aí? pode, e tem ferramenta pronta para isso, que é bem facinho de usar, cara, Ah, bacana, que bacana. é o Tô anotando uma listinha aqui para a apt gente não esquecer. cache, apt cache. Tem apt cacher, mas tem o apt, cadê? É o apt cacher NG, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui, ele serve como servidor proxy para cache de repositórios. Fundamentalmente, como é que ele funciona? Você pega uma máquina em que você instala o apt cache. E o que essa máquina faz? Essa máquina cria um proxy. E aí nas outras todas máquinas que você tenha numa rede, ao invés de você usar o repositório do Debian, né, no apt lists, no apt search list, né, ao invés de apontar assim o repositório, você vai apontar aqui alguma coisa como assim, ó, 192, ops, isso, uma coisa assim, ó, 192.168.15.9 barra não sei o que lá. Entendeu? Uma porta, normalmente não é a porta padrão, né? Vamos supor aqui a porta, não me lembro qual é a porta padrão lá, alguma coisa assim. Então, o que as máquinas vão fazer? Elas vão acessar um repositório que não é um repositório do Debian, é um proxy que está na sua máquina servidora. Aí vamos supor que o cara ponha lá apt install KDE. Um maluco que chegou lá, amigo do Heriberto, por exemplo, botou lá apt install KDE. No servidor não tinha isso. Então o que vai acontecer? O servidor vai buscar os pacotes do KDE no repositório e guarda no servidor. E aí entrega para aquela estação. Se uma outra pessoa for fazer a mesma instalação vai instalar também o KDE, o que ele faz? Ele põe lá apt install KDE. Aí ele apontou para quem? Para o proxy. O proxy vê que precisa baixar X coisa. Opa, mas peraí, já tenho aqui. Aí entrega para ele. Então você economizou banda de internet legal, entendeu? Então, se alguém buscar por um pacote ou para instalar ou para atualização e ainda não tiver, o proxy vai e busca, entrega e guarda. O próximo já não usa conectividade de internet, sacou? Não, tranquilo, entendi. É bem suave de usar. Tá, esse no caso, esse servidor apt-cacher, ele não é uma cópia do repositório não, do Debian. Isso é outra ele busca coisa. conforme a necessidade. Existe também, Entendi. tem, acho que é uma qualquer coisa mirror, que eu não lembro mais o nome, mas vamos procurar aqui, apt search, qualquer coisa mirror, que tem uma forma de você montar um mirror, inicialmente não oficial, né? De você montar um mirror. Aí o que faz esse servidor? Esse servidor fica sincronizando com um servidor, ó, apt mirror. Tá aqui, ó, apt, o primeiro de todos, apt mirror. Isso é outra coisa. Com o apt mirror, apt show, apt mirror. O apt mirror, o que ele faz é que ele fica sincronizando com um repositório. Então, é como se toda hora ele fizesse um apt update para ver tudo que tem lá e sai baixando. E sai baixando. E só que você consegue, de maneira, segundo ele aqui, eficiente, você pode fazer não todo o archive do Debian, que é muito grande, né? Mas parte dele, né? Você pode escolher se quer todas as seções ou não, porque num repositório oficial do Debian tem todas as versões, de todas as seções, de todas as arquiteturas. Né? É muita coisa. Então, às vezes, você pode querer só uma arquitetura, às vezes você pode querer só uma ou outra seção, e assim por diante. Né? Aqui é uma outra coisa. Aqui eu diria que é uma condição, sei lá, se numa empresa, um servidor, tem um monte de estações, servidores, aí pode ser que compense legal isso. Do contrário, em outras circunstâncias, o proxy vai de boa também. Depende do caso aí, né? Depende do cenário, mas aí é uma outra coisa. Não sei se você sacou, aqui precisa ter bem mais espaço, inclusive, né? Sim, claro, vai baixar. Muitas vezes em festival de instalação, a gente já fez isso muitas vezes em festival de instalação. A gente pega uma máquina, antes do dia do festival de instalação, a gente pega uma máquina, com o apt mirror a gente cria um espelho, certo?
e tá lá numa máquina, a gente leva essa máquina para o dia de festival de instalação, porque num dia de festival de instalação, de repente a gente tem lá 15 máquinas instalando ao mesmo tempo, né? E aí a conectividade de internet do local onde está havendo o festival de instalação não dá conta, aí atrapalha todo o processo. Então a gente tendo um mirror facilita bem o processo. E não é o cache não resolve, porque o cache eu precisaria ainda assim usar a conectividade do local onde a gente está, percebe? Então aí nesse caso um mirror atenderia melhor. Então, dado esse exemplo, você pode imaginar aí as condições que uma coisa é melhor do que outra. Beleza? Beleza. O Paulo aqui fala, seguindo esse assunto sobre linha de comando, é possível transformar o Vim em uma IDE funcional para programar em Java? Meu velho, tem um bocado de desenvolvedor que usa o Vim e só usa o Vim com ou sem plugin como uma forma de IDE extremamente funcional para programar qualquer coisa, não só Java, mas Java, Python, C, Bash, Perl, Ruby e o que você quiser programar, cara. O Vim é poderosíssimo. O inconveniente, então olha só, né? Cadê a câmera? Vim. O que é inconveniente, digamos assim, no Vim? Ou o que acontece no Vim? Cara, é um editor de textos em modo texto e não tem um menu com clique-clique. Tem até o Vim gráfico, mas o que acontece, cara? Tem uma curvinha de aprendizagem aí, razoável, né? Então você tem que conhecer, tá habituado para você poder tirar todo o proveito, né? Então você não consegue. Os programas com interface gráfica, cara, eles dão uma sensação de que todo mundo tem tudo ali à disposição, então, nossa, que é fácil mexer. Não. Primeiro que tem muitas formas mesmo na interface gráfica de fluxos de trabalho diferentes, né? E se você se dá ao trabalho de aprender, nem sempre você quer, nem sempre é o teu objetivo, mas na linha de comando, meu velho, no modo texto, as coisas são poderosíssimas e muito ágeis. Teclado é muitas vezes mais rápido do que mouse. O teclado exige que você tenha alguma destreza, exige que você lembre de certos atalhos, coisa que não precisa acontecer quando você usa mouse, né? Mas, passado esse tempo de aprendizagem, não tenha dúvida, cara, modo texto é muitas vezes mais produtivo do que o modo gráfico. Isso não quer dizer que todo mundo que usa modo texto é mais produtivo do que todo mundo que usa modo gráfico, é claro que não. Mas o modo texto possibilita uma produtividade maior do que no modo gráfico, cara. Qualquer coisa que dirá um editor de texto, linha de comando, então nem se fala, né? Mas não é instantâneo, né? Não é na mesma hora. E é óbvio também que tem sempre aquelas brincadeiras, né? Como é que faz para sair do Vim, né? Não sei, eu entrei até hoje e nunca consegui sair do Vim, né? Porque é uma interface que não tem as características de uma interface dos dias de hoje, é uma interface dos tempos dos teleterminais lá, enfim. Então tem todo um paradigma que é diferente de quem está habituado com um ambiente gráfico. Mas isso não torna ele mais difícil, não é difícil, é coisa que você tem que aprender e entender e saber como é que é e tudo mais. Mas eu não sou um usuário de Vim Mega Power Master, né? Eu sou um usuário de Vim assim básico, né? Bem básico. Tanto que eu fiz aqui um pouco além do que eu fiz numa das aulas aqui também, que eu não me lembro qual é, se é 14, 13 por aí, que eu falo do manual de sobrevivência. Eu falo tem uma aula que eu acho que, se não me engano, é a 3, deixa eu procurar, para não falar besteira e não ficar registrado coisa errada aqui. Eu acho que é a 13 e a 14, eu acho. Vamos confirmar aqui. Isso, exatamente. A 13 eu falo sobre editores de texto puro, né? Tanto no modo texto quanto no modo gráfico, do que se trata isso. E a 14 eu falo sobre o manual de sobrevivência no Vim, né? Então eu mostro aí os comandinhos e os conceitos mais básicos
de usar o Vim. Eu sei um pouquinho mais do que está naquela aula lá, né? Mas eu conheço algumas pessoas que são mega poderosas aí no Vim e tem um bocado, inclusive lá nessa aula, na descrição do vídeo dessa aula tem lá uns links para uns ninjas aí, tem uma palestra bem legal que foi dada no Hackerspace Calunga, que é de Brasília, Calunga Hackerspace, e tem uma outra gringa também, que eu acho que o link também tá lá, que o cara fala um monte, mostra um monte de coisa assim, é poderosíssimo. O Vim é uma interface funcional. A questão é você saber usar, né? Então, é só por aí. O Paulo está dizendo que fez essa aula aqui, por isso que ele perguntou se tinha como ir um pouco além. Não, tem um pouco além não, meu velho. Aquilo é o manual de sobrevivência. Tem como ir muito, muito, muito além, né? Onde eu pego o link do Temate. O link do Temate toda quinta-feira é sempre no mesmo lugar, tá? Ainda não vi o nome de quem perguntou, mas eu vou copiar aqui, tá lá mais para cima aí no chat, caso você não esteja vendo, eu vou copiar ele aqui de novo para ficar fácil para você. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui o link. Já tinha sido mais rápido. O Jorge foi mais rápido do que eu. Viu, Alexandre? Tá vendo? Você pediu, até eu conseguir achar, o Jorge já foi mais rápido. Mas o meu é mais legal que o do Jorge. Ele clica no meu, porque o do Jorge não sabemos se vai funcionar. É o mesmo link, né? Obrigado, Jorge. Que mais que temos aqui? Onde eu pego o link, o Vi/Vim usa o mesmo paradigma modal dos editores de linha dos anos 60. Exatamente, Felipe, é isso aí. Boa noite, Felipe. Não tinha visto você ainda aí. Felipe é participante lá no grupo, usa FreeBSD, usa o Debian com kernel FreeBSD. O cara é top também. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Esqueci mais alguma coisa aí, gente? Alguém fala aí. Se eu esqueci, se alguém viu alguma coisa que eu esqueci, se eu falei alguma bobagem aí. O meu é original, né, Jorge? Mas você vê, o mundo do digital é uma beleza, né? Que o original e a cópia são idênticos, né? Dá até para verificar e demonstrar isso, né? Mas é isso aí. Muito bom. E aí? Eu não gosto de ficar calado aqui não, velho. 1h26, estamos aqui ao vivo, a cores. Lembrando sempre que a gente está aqui todas as quintas-feiras para aula de Tira Dúvidas, né? E se você quiser vir participar, é bem-vinda e é bem-vindo. E vamos lá para as dúvidas, né? Estamos aqui para as dúvidas. Manda aí, cadê a turma das dúvidas? O Arthur, que é perguntador, não veio. O Luiz Leal, que não deixa escapar uma, não veio. O Lucas, que não deixa escapar... Wagner, ó. Esses velhos, desculpa, Wagner. O Wagner perguntou lá em cima como é que era um comando para mandar uma parada, alguma coisa, para uma porta serial. Então aqui cabe aquela coisa que eu já falei numa aula aqui também. Vamos ver qual foi a aula que eu falei, deve ter sido a 11. Não foi a 9, ó. Princípios do Unix. Então essa aula é importantíssima para sacar que os princípios do Unix que chegaram aqui no nosso querido e bom GNU é que tudo é arquivo, né? Então, o que quer dizer tudo é arquivo? Isso quer dizer que há uma representação na nossa estrutura de arquivos, de diretórios, para tudo que tem na máquina, para todos os dispositivos, para todos os processos, para todo o hardware, para tudo. Tudo tem uma representação como um arquivo. Se a gente olhar aqui dentro do diretório /dev, /tt, /dev, alguma coisa, e aí normalmente as portas seriais vão ser essas aqui, ó, TTYS alguma coisa. Então se você tiver uma porta serial, como por exemplo a TTYS0, esse é o arquivo de tipo caractere que representa uma porta serial, né? Então,
mandar um conteúdo para uma porta serial é tão fácil quanto fazer isso aqui, ó. cat/etc, um arquivo para a porta serial, redirecionado para a porta serial. É claro que o acesso direto à porta serial não é permitido para um usuário regular, como é o caso do Creteu, né? Mas vamos lá, como toda poderosa rutinha, tá lá. Vamos ver o que vai dar isso aqui, ó. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Erro de entrada e saída. Por quê? Porque eu mandei para porta serial, mas eu não tenho um dispositivo, né? Nem tenho essa porta serial aqui, mas não tem um dispositivo lá na porta serial de verdade. Então, se eu tiver um dispositivo lá na porta serial, tá lá o dado na porta serial. Mas tem várias portas seriais ou que simulam portas seriais, como os terminais. Então, se ao invés de eu rodar isso aqui, ó, em que terminal eu tô? Eu estou no terminal PTS, pseudo terminal 10. E eu posso mandar um conteúdo para o pseudo terminal 10. Se fosse um terminal ligado a uma porta serial, ó, repara, eu não mandei para essa tela. Eu mandei para o terminal, mas ele veio parar na tela. Como? Porque é um terminal. Vamos ver que terminal é esse aqui, ó. Esse aqui é o 11, ó. Então eu vou ali, ó, e vou mandar agora pro 11. Não veio nada aqui para minha tela, ó. Mandei pro 11. Nada na minha tela, mandei pro 11. Se eu olhar lá, o conteúdo chegou lá. Tá todo ele lá, ó. OK? Então mandar para uma porta serial é só isso que precisa fazer. Agora, o que está ligado na outra ponta da porta serial? É um protocolo de comunicação que se estabelece por porta serial, aí a coisa é um pouco diferente. Então, por exemplo, eu tenho um programa aqui, que você pode instalar aí, que chama-se Minicom. Era um programa parecido com... Assim, mas não está nada ligado aqui no Minicom agora. É um programa, não tem nenhum dispositivo aqui, eu não indiquei nenhum dispositivo aqui. Eu uso o Minicom aqui, é um programa para comunicação serial. Então, ele troca informações através de porta serial. Para que eu uso isso aqui? Eu uso isso aqui para me conectar como se eu tivesse ligado mesmo um cabo serial a uma máquina virtual, para obter, por exemplo, aqui essa conexão com a máquina virtual e enxergar a tela do Grub. Mas isso também pode ser na máquina real, né? Então a gente pode fazer isso real ou virtual. O Juca, amigo meu, Felipe Sanches, que participa conosco boa parte nas sextas-feiras, a gente tem um encontro, que também estão todos e todas convidadas, para o Hackerspace da comunidade DebXP. Então, às sextas-feiras, a partir das 8 horas da noite, eu vou deixar aqui o link na descrição, a gente se encontra lá numa sala do Jitsi também, que tem sido meet.jit.si/debxphs, DebXPHS, de comunidade DebXP Hackerspace, e aí a gente se encontra lá para falar de coisas de hardware, de experimentos e coisa e tal, um Hackerspace virtual, né? E aí toda sexta-feira às 20 horas é o horário oficial de encontros lá, podendo haver encontros extraordinários, né? E o Juca, que também é fundador do Garoa Hacker Club, né? O Juca está com um processo lá muito interessante, e uma das coisas que ele fez, ele tem lá um computador velho, ele gosta bastante de retrocomputação, computador antigo, ele gosta bastante de retrocomputação, e aí ele tem lá um 386, que ele joga Prince of Persia, inclusive, que tem porta serial. Então ele pegou um cabo serial, ligou num adaptador de serial para USB, e ligou numa porta USB de um computador mais moderno. Aí ele usa um programa de DOS, lá desse tempo, para se comunicar com através da porta serial, se comunicar. E aí então ele consegue ver uma tela como essa que a gente está vendo aqui, e rodar os comandos do GNU e tudo, um terminal assim, lá no DOS. Então ele tem um computador que roda DOS, usando um programa de comunicação por porta serial, aí ele consegue se comunicar e ter um terminal e fazer tudo o que é possível de se fazer num terminal através de uma porta serial. Não sei a que tipo de comunicação você se referia, né? Então, enviar dado para a porta serial é cat envia. Por exemplo, se você tiver uma impressora serial,
que foi o que o Alexandre falou ali, se você fizer esse comando que eu fiz aqui e aqui for a porta serial, a impressora vai imprimir, meu velho. Vai sair imprimindo o conteúdo que eu mandar lá. Perfeito? Lá, o Alexandre Rangel fala que no trabalho dele tem uma impressora de cheques que usa porta serial, né? É isso aí. Vamos lá. O Felipe está colaborando aqui que, entrando na onda do tudo é arquivo ou everything is a file, vale a pena pesquisar sobre o Plan 9. Plan 9 é o nome de um sistema operacional que foi criado, como diz aqui o nosso querido Felipe, na Bell Labs, né? Ele é o sucessor do Research Unix e que é responsável, inclusive, por essa abstração do /proc, né? Ele leva esse conceito de tudo ser um arquivo para outro nível, né? Então tudo tem uma representação como um arquivo, né? Em camadas diferentes aí a história. Inclusive, após décadas de toma lá da cá da Bell Labs, o Plan 9 é livre e mantido pela comunidade. De fato, inclusive, se a gente rodar aqui no nosso Debian apt search Plan 9, a gente vai ver que tem um bocado não apareceu aqui? Tem umas ferramentas para Plan 9 e tem uma... Eu escrevi certo? É com M ou com N? É com N mesmo, tá certo. Tem um bocado de ferramenta e tem como uma arquitetura também, Plan 9, né? Então tem um bocado de coisa do Debian para Plan 9. Aqui é só algumas bibliotecas e algumas coisas aí desse tipo, né? Mas tem lá, tem um bocado de pacotes com Plan 9 também. É bem da hora, cara. Especialmente para quem gosta de entender essa parada. O Alexandre lá fala que eles usam lá justamente esse adaptador de USB para serial, né? Porque computador mais recente, dificilmente... Computador industrial e tal e coisa é diferente, mas computador comum, desktop comum, não tem mais porta serial, né? Antigamente era comum, precisava ter... Era ultra comum que tivesse no mínimo duas, né? Que uma era usada para o mouse e outra era usada para comunicar, por exemplo, com o modem. Então duas era super comum de usar, uma para o modem e outra para o mouse. Mas isso quiser também uma impressora, não precisava de outra. Então às vezes a gente comprava placa separada, serial, e aí se vira, né, nego, para fazer isso funcionar, para ajustar as interrupções, as IRQs, os endereços, que hoje é uma moleza, né? O cara põe uma placa e as coisas tudo se viram lá, né? Nesse tempo não, nesse tempo tinha que pegar a placa, mexer em jump, para arrumar lá a configuração da IRQ e tudo, aí você liga um, não liga o outro, e assim, placa IDE também, né? É isso aí, cara. O Wagner está dizendo que tem um adaptador desse que conseguiu enviar alguma coisa para a tela do LCD do Arduino. É, isso aí. Show de bola. Muito bom. O que temos mais aqui? Creteu. Pergunta de como enviar... beleza. É bom quando a pessoa põe um creteu grandão ali, que aí é mais fácil do velhinho conseguir enxergar, né? Boa ideia essa. E aí, o que temos mais? Tá todo mundo tão calado hoje, assim, no sentido da voz aqui. Falta dar boa noite para um monte de gente aqui. Eu acho. Quem foi que falou? O Luiz. Opa, chegou o Luiz Leal. Garantia de perguntas. Dicas de não fazer... O cara chega, pega o bonde andando e quer sentar na janelinha, né? Então, Luiz, bem lembrado, a gente tinha comentado disso, eu até fiquei chateado que você não estava aí no começo, eu dei um bocado de dica aí de não fazer besteira no CID, viu? No começo. Essa você vai ter que ver na gravação aí, porque eu não vou repetir. Aliás, isso está se tornando um hábito, hein? Que isso não se repita, hein? O cara chega depois... Besteira ou perguntar depois de ter falado? É perguntar depois de ter falado. De fazer besteira também, pronto. Faz parte fazer besteira para... E isso, Jorge, vai ter que ver ao morto. Não, brincadeira, né, Luiz? Mas fica tranquilo aí. Mas eu não vou repetir, não, porque senão vai ficar chato para quem está assistindo já desde o começo, né? Então, a gente tem que premiar quem veio aguentar o Creteu aqui esse tempo todo, ao vivo e a cores aqui, né? Quanto tempo nós temos aqui?
Ah, 1h38, estamos perto das 2 horas, então eu acho que está de bom tamanho por hoje aqui em termos de gravação. Lembrando sempre que quando a gente termina a gravação não precisa sair correndo da sala, né? Pode continuar na sala, né? E é isso aí. Então a gente vai encerrar por hoje aqui a nossa gravação. Lembrando que se você estiver curtindo, deixa aí o seu joinha, né? Compartilha, né? Aliás, vamos combinar, né? Se você chegou até esse momento, eu não vou perguntar mais se você está curtindo, né? Por que você não compartilhou ainda, né, meu velho? Compartilha esse trem, né? Dá um joinha, não custa nada compartilhar, dá um joinha. Polui lá as suas mídias sociais, tem Facebook, Instagram, porque mais gente fica sabendo, né? Agora, se você puder dar aquela ajuda financeira, ela é muito bem-vinda. Nubank, PicPay, PagSeguro, na descrição do vídeo. Se você tem uma condiçãozinha que está sendo possível isso, de você fazer uma colaboraçãozinha mensal, show de bola também. A gente tem lá o Apoia-se, né? Então tem lá no apoia-se/curso GNU uma forma de você fazer uma contribuição mensal. E se você estiver precisando de alguma força, de alguma ajuda específica e não quer vir aqui no grupo, tem receio ou quer um atendimento mais dirigido, direcionado, num horário que seja mais adequado para você, pode contar com a gente também. A gente tem a possibilidade de fazer aulas particulares e tudo, programar aquilo que você quer aprender e ensinar só daquele tema que você quer aprender e tudo mais. Pode contratar também aí uma aula particular e se você tiver interesse, entre em contato comigo aí que você vai ver que não é nada exorbitante, dá para montar uns grupinhos aí de uns 2 ou 3 para não ficar muita gente, né, e poder dar um atendimento direto e direcionado, né? Então tem todas essas formas aí, não dá para não aprender, né? O que não pode é não aprender, velho. Porque olha, temos lá 37 aulas do curso GNU. Com esse aqui, 40 aulas de tira-dúvida, 30 laboratórios, solucionando o problema, papo com o Cretil. Cara, tá ruim de assistir isso numa tacada só, né? Uma maratona dessa não é todo mundo que aguenta. Então, não tem desculpa para não aprender, né? Tem tudo aí para aprender, né? Se você tiver com dúvida e quiser me procurar, eu sou @Cretil nas mídias sociais. E se você quiser um apoio de mais gente e ajudar também, é super bem-vindo e bem-vinda lá no nosso grupo do Telegram, t.me/curso GNU. Eu quero parabenizar a mim e a todos por termos alcançado lá no grupo 1000 participantes, já passamos de 1000, na verdade, 1004, uma comunidade legal se formando, né? E é tudo de bom. Então é isso aí. Eu espero que você tenha se divertido, como eu, e a gente se encontra aí no próximo laboratório, aula, tira dúvida, edição extraordinária ou regular. Até lá, um abraço.